sou Isabela Pimentel, da Comunicação Integrada. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai continuar com aquele nosso projeto das resenhas dos livros e hoje um tema um pouco diferente, que não é necessariamente um livro da área de comunicação, mas já vocês vão entender por que a gente está falando sobre ele aqui no canal. O nosso livro de hoje é O Princípio de Gestão de Risco, do Eric Braga Ferrão Galante. Bom, é um livro que vem da área de engenharia e é muito utilizado também na área de projetos. E aí, Isabela, por que você está falando para a gente ler isso? Bom, para começar a introduzir esse tema para vocês, a gente tem aqui um card só falando de crises e risco, então se você quiser também pode conferir. Por que a gente vai começar a falar dos riscos, né? Bom, o primeiro passo para você entender de fato a importância de mapear esses riscos é saber o que é o risco, né? Risco é todo e qualquer evento perigoso que traga dano à imagem, reputação, ao meio ambiente, a uma empresa, a um grupo de pessoas. Então, esse é o conceito de risco. O perigo, ele é mais hipotético, enquanto o risco, ele é mais concreto, pois ele envolve probabilidade e impacto. O Eric fala isso. A diferença entre perigo e risco, ele já fala aqui no comecinho, tá, do nosso livro. Bom, e por que a gente estuda riscos quando fala de comunicação? Para quem, é novo no canal, talvez não esteja entendendo por quê. Bom, a gente já teve outros vídeos aqui falando sobre gestão de projetos, a importância de você ter uma estrutura analítica para o seu projeto, definir um escopo, ou seja, do que o projeto vai falar, o que ele não vai abordar. Vimos isso em alguns vídeos anteriores. Assim como a gente monta uma estrutura para falar do que o nosso projeto vai ter e não vai ter, quando a gente também está iniciando esses projetos, independente da área que seja, um empreendimento, um projeto de comunicação, um projeto com a imprensa, é muito importante que desde o primeiro momento de estabelecimento da estrutura analítica do projeto, também seja previsto uma estrutura analítica de riscos, que o Eric Braga chamou aqui de EAR. O que vai ter nessa estrutura analítica de riscos? Você vai listar riscos relacionados a produto, riscos relacionados a processos, riscos relacionados a campanhas, riscos relacionados a procedimentos, a serviços. Então você vai fazer uma lista, e a estrutura de todos esses potenciais riscos que podem trazer danos de imagem e reputação para a sua empresa. Então, lá no comecinho do seu projeto, dedique um tempo para mapear e enumerar esses possíveis riscos, porque quando a gente mapeia o risco lá no comecinho, a gente está saindo na frente e adotando uma postura de prevenção. Agora, quando a crise já está acontecendo, a gente só chega ali para apagar o incêndio, a gente está agindo de forma a mitigar algo que já está em curso, é o gerenciamento da crise. Então, vamos fazer a gestão dos riscos ao invés apenas do gerenciamento da crise. Uma outra dica que o Eric também nos dá no livro é a construção do mapa de risco do seu projeto ou da sua empresa. O que seria isso? O mapa de risco, ele vai ter duas colunas. Ele vai considerar a probabilidade daquele risco se concretizar e o impacto que esse risco, caso se concretizasse, teria para o público afetado. Então, o grau do risco, ele é sempre um cruzamento entre probabilidade e impacto. E aí a gente tem diversas situações para analisar, porque você pode ter um evento que é raro, mas se ele acontece, uma explosão na sua fábrica, é um evento raro porque você tem procedimentos e normas de segurança, mas se isso acontece, haverá perda de vidas, haverá uma série de problemas, não só danos financeiros, mas também perdas, Vai ter problemas, diversos problemas, indenização. Então, ainda que você tenha um evento raro na sua matriz de risco, e você pode ali olhar uma probabilidade rara ou baixa, se isso acontece e traz um grande impacto para a sua imagem e reputação, já é considerado um risco grave ou gravíssimo. Então, o grau do risco vai ser sempre o cruzamento entre probabilidade e impacto. E ao longo do livro, o Eric nos dá várias dicas de como construir a matriz de risco da sua empresa, todos os procedimentos para fomentar essa cultura da prevenção. Ele fala todas as etapas, os testes, os exercícios. Ele estabelece também a diferença entre uma análise qualitativa e uma análise quantitativa dos riscos. Ele também diz como a gente pode montar aquele possível cenário, que é o que ele chama de análise de cenários,
para visualização de riscos. Então a gente tem ali a matriz SWOT do nosso projeto, vai ajudar, né, a detectar a origem do risco, que é um outro conceito que o Eric traz ao longo do livro. Ele também fala de todas as normas regulamentadoras que a gente chama de NR, né, em relação à segurança do trabalho, biossegurança, ao meio ambiente, todas as normas que a sua empresa deve seguir, né, para não passar por situações que vão colocar a imagem e a reputação dela à prova. Ele também fala sobre o modelo de árvore de decisão, para você fazer uma simulação de possíveis riscos, como se eles tivessem, né, se concretizado na sua empresa. Ele fala de diversos diagramas. Ele também recomenda que a empresa tenha fluxos claros, ou seja, se essa situação ocorre, o que eu faço? Qual é o cenário A? Qual é o cenário B? E esse tipo de exercício de simulação, que a gente chama, é o que muitas empresas fazem para que a empresa, para que a própria, né, para o porta-voz, por exemplo, se prepare. Se o cenário A ocorre, como eu devo agir? Se o cenário B se concretiza, como eu devo me portar? Então, são os chamados exercícios de simulação, né? A gente tem também alguns materiais sobre isso aqui no nosso blog, o Drill e o Tabletop, que são os dois principais exercícios de simulação de crise. E muitas empresas que oferecem Media Training também oferecem esse tipo de exercício de simulação. Então, pessoal, essa é a resenha do nosso livro Princípios de Gestão de Riscos, do Eric Braga Ferrão. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema é muito importante para quem trabalha com comunicação. Se alguém quiser conhecer também, nós temos uma escola totalmente voltada para a capacitação de líderes, gestores e comunicadores para a prevenção de riscos, gerenciamento de crises e também a importância do planejamento. Por isso, sempre que você começar um projeto, uma campanha, até mesmo um post, considere que tipo de risco isso pode trazer. Esse olhar de risco é muito mais importante do que você viver apagando incêndio na sua empresa. Então, você olhar para o risco não é ser chato, não é ser negativo, né? Não é jogar o projeto para baixo. Ter um cuidado com os possíveis riscos significa que você zela pela sua imagem e pela reputação da sua empresa. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso livro. Teremos novas resenhas em breve. A gente está finalizando alguns estudos, algumas leituras também, atualizando os nossos materiais, posts, todos eles gratuitos para vocês. Se você gosta do nosso canal, convide um amigo, comente, use a hashtag Comunicação Integrada para nos enviar uma dúvida. Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre crises, riscos, tem aqui o nosso card também. Muito obrigada pelo vídeo e até a próxima!